Gravar. Aí qualquer dúvida, pessoal, tem que falar, tá? Essa primeira parte, ele explica como resolver nos mínimos detalhes. Depois você já pode resolver de um jeito mais rápido, sem seguir todos esses passos aí que ele fala, né? Que ele trabalha. Então, é o seguinte, ó. Então, a primeira situação aqui, ó. Deixa eu só ocultar essa parte. Ó, então tem o seguinte. Então, é a aula 11, é a apostila 2, tá? Tá acabando já a apostila 2 da frente B. E página 21. Então, nós temos o seguinte, tá? Deixa eu apresentar aqui. É a apostila 2. Apostila 2, não é? Deixa eu só ver se eu não tô falando. É a apostila 2. É a apostila 2, não é? É a apostila 3, não é? Aí, a apostila 3. Isso que eu tava falando, era a apostila 3. Muito obrigado. Entendi. Uhum. Obrigado, Tá tá? bom. É tanta apostila que a gente fica até meio perdido. É que a gente finalizou, né, as da frente A, e agora a gente tá indo com a B. Obrigado, tá? Desculpa aí, pessoal, a brincadeira, mas é a apostila 3. Então, assim, ó, você fala, meu Deus, não acredito. Eu brinquei que hoje eu falei pro Vinícius, a gente tava conversando, eu falei que eu ia dar aula de bloquinho. Ele falou, Renan, aula de bloquinho, sistema de corpos, né? Então, pessoal, sistema de corpos. Então, você provavelmente já fez muito desses tipos de exercícios lá no primeiro ano, primeira série, para identificar as forças, para calcular a aceleração, para calcular a força de tração ou qualquer outra força ali. Você fala, ah, não, sério que isso aí tem de novo? Tem. Então, essa aula, ela é inteirinha, só resolução de exercício. Pessoal, eu brinco quando eu vou dar essa aula de sistema de corpos, aplicação das leis de Newton, e eu falo assim que é como se fosse uma receitinha de bolo. Ué, mas como assim uma receitinha de bolo? Se você seguir os passos, todos os passos, eu tenho certeza que você não vai errar nenhum exercício. Ué, mas como assim? Então, primeira coisa da nossa regrinha, deixa eu achar minha canetinha aqui. A primeira coisa é identificar as forças. Olhou para isso daqui, olhou para um sistema de corpos, independente se está ligado por corda, contato, mola, pendurado, numa superfície, não importa. A primeira coisa que você vai fazer, você vai identificar as forças, tá bom? Então, nós temos o seguinte, ó. Então, vamos começar pelo exercício 2 ali, e ele nos fala o seguinte. A figura abaixo apresenta um sistema de corpos e forças. Despreze o atrito e a resistência do ar. Então, nesse caso, não tem atrito, não tem resistência do ar. Importante também. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e ele pede um monte de coisa, vários itens. O primeiro, né, que é a primeira etapa, primeiro passo ali. Identifique na figura as forças que atuam em cada corpo. Aí você vai olhar e falar assim, ué, tem força-peso? Tem, porque a gravidade está puxando esse bloquinho para baixo. Ah, tem a força normal? Tem, porque tem contato com a superfície. Ó, mas tem uma corda aqui. Então tem uma força de tração também. Então nós vamos identificar em cada corpinho, em cada bloquinho, as forças que atuam nele. Lembrando que sobre cada bloquinho atuam forças distintas ali. Tudo bem? Lá no item B, a força resultante sobre o sistema tem módulo igual a zero ou diferente de zero? Item C. Caso seja diferente de zero, escreva a equação da segunda lei de Newton para cada corpo em separado, ou seja, observando as forças que atuam em cada uma deles. Bom, item D. Escreva a equação do sistema conjunto. A equação do sistema pode ser obtida tanto somando as equações dos corpos, como analisando o sistema como um todo. Item E, fala, meu Deus, mas tudo isso? Tudo isso. Através da equação do sistema, calcule a aceleração. E calcule a tração no fio. Para isso, basta isolar um dos corpos em que atua a força que deseja determinar. Antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram como resolve esse tipo de exercício? É conteúdo lá do primeira série. Eu sei que já faz um tempinho, vocês eram tudo pequenininho, criança, entrando lá no ensino médio. Mas, de verdade, agora, sério, sem brincadeira. Vocês lembram? Sim ou não? Ou não? Fala, não tem nem ideia como resolve isso daí. Vocês lembram, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos? Então tá bom. Primeira coisa que você vai fazer é adotar um eixo. Ué, como assim um eixo? Ele está movimentando esse bloquinho, tá? E do jeito que o corpo B acelera, o corpo A vai acelerar junto. Então, uma coisa importante é saber o seguinte, que eles possuem a mesma aceleração. Aí você vai vir assim, mas por quê? Ué, porque eles estão juntos. Eles estão se movimentando junto. Ou seja,
estão sujeitas à mesma aceleração. É a única coisa que é igual, a aceleração. Você não está puxando o bloquinho B com uma força de 16 newton? Então, você está movimentando todo ele da esquerda para a direita. Então, essa é a orientação, ó, tá? Tudo, ou melhor, qualquer força que atuar da esquerda para a direita é uma força positiva. Tudo que atuar no sentido oposto é negativa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar as forças. Eu peguei já da própria apostila de vocês para ficar bonitinho o desenho das forças. Então, assim, ó, sobre o bloquinho A, eu tenho a força peso para baixo. Ah, mas como que eu encontro o valor da força peso? Ué, peso não é massa vezes a gravidade? Ué, a massa é 2, a gravidade é 10, 2 vezes 10 dá 20. Então, a força peso, a força com que a gravidade, a Terra puxa esse bloquinho para baixo, é uma força de 20 newtons de intensidade. Mas ela está em contato com a superfície. Se ela está em contato com a superfície, eu tenho a força normal, que está para cima. Não existe equação para força normal. Mas eu sei que a força peso ela tem a mesma intensidade, o mesmo valor da força normal. E a normal é igual à força peso. Então, ou seja, uma força peso de 20 newtons para baixo, uma força de 20 newtons para cima, mesma direção, sentidos opostos, subtrai, dá zero. Ou seja, esse bloquinho A, você sabe que ele nem afunda e nem flutua. Ou seja, na direção vertical ali, as forças se anulam. A mesma coisa para o bloquinho B. Eu tenho a força peso, só que ela tem maior intensidade porque a massa dele é maior. Também, o que é a força peso? Massa vezes a gravidade. A massa é quanto? Ué, a massa é 6, a gravidade é 10, 6 vezes 10, 60 newtons. Então, esse é o valor da força peso. Pode ver que eu coloquei o índicezinho B, peso do bloquinho B. Tá, mas ele também está em contato com a superfície. Ou seja, também tem uma força normal atuando sobre ele. E essa força normal é 60 newtons para cima. 60 para baixo, 60 para cima, também vai fazer o quê? Se anular. Ou seja, todas as forças que estão na direção vertical se anulam. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Aí sobrou mais uma força. Por quê? Eu estou puxando o bloquinho B com uma força de 16 newton. Aí você pergunta, ô Renan, mas essa força 16 newton, ela está atuando sobre o bloquinho A? Não. Ela está atuando, eu estou puxando o bloquinho B, tá? Mas tem uma corda aqui, ó. Lembra da força de tração? Então, nessa corda, eu tenho em cada uma das extremidades uma força de tração, tá? Então, sempre apontando, ó, para o centro da corda, uma em cada extremidade. Então, eu tenho uma força de tração na corda, no bloquinho A, e uma no bloquinho B. Elas apontam para o centro da corda ali. Se anulam, Renan? Não, não se anulam. Ué, mas por que não se anulam? Elas não se anulam porque elas estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Então, de uma maneira geral, é o seguinte, o que sobrou no corpinho B? Ué, a força 16 menos a força de tração. Ué, por que ela é negativa? Porque ela está contrária, né, oposta à orientação que nós adotamos. Ela está para cá, ó. E toda força que está da direita para a esquerda, ela é negativa. Não pode esquecer de jeito nenhum essa orientação. Outra coisa, o bloquinho A, atua uma força sobre ele? Atua. A força de tração. E ela está da esquerda para a direita. E ela que vai ser responsável pelo movimento do bloquinho A. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim ou não? De boa, deu para dar uma lembradinha? Vamos agora fazer as outras coisas. Aí ele fala o seguinte, ó. A força resultante é igual ou diferente de zero? Ele está se movimentando. Tem uma força sobrando aqui, que é a força 16 newton. Ou seja, a força resultante é diferente de zero. Tudo bem? Então, ele vai sim se movimentar. Se tem força sobrando, tem aceleração. Se tem aceleração, eu preciso escrever a segunda lei de Newton para cada situação. Então, para a primeira, a segunda lei de Newton diz o seguinte, ó, força resultante do bloquinho A é a massa do bloquinho A vezes a aceleração. Aí você pergunta, por que você não colocou a aceleração do bloquinho A? Porque a aceleração é a mesma. Qual que é a força resultante? Qual que é a força que sobrou no bloquinho A? Ué, normal se cancelou com a peso, ué, só sobrou uma força. A força de tração. Então, a força resultante do bloquinho A é a força de tração. Vou colocar aqui, e eu não sei o valor dela. Que é igual a massa do bloquinho A
vezes a aceleração. Escrevi a segunda lei de Newton, tá? Por bloquinho A. Vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Força resultante do bloquinho B, as forças que atuam sobre ele, é igual à massa do bloquinho B vezes a aceleração. Qual que é a força que atua, ou melhor, as forças que atuam sobre o bloquinho B? Ué, Renan, tem a força de 16, mas tem a força de tração atrapalhando. Então, a força resultante é 16, que está no sentido positivo da minha orientação. Então, fica a força F menos a força de tração, que ela está oposta à orientação que eu adotei, que é igual à massa do bloquinho B vezes a minha aceleração. Aí, o que eu tenho? Eu tenho a segunda lei para o bloquinho A e a segunda lei para o bloquinho B. Então, tem forças distintas, massas distintas. A única coisa que é igual é a minha aceleração. O item D, terceiro passinho, você fala, nossa, meu Deus, mas tudo isso. Mas depois você pega a prática, vocês vão ver que é facinho. Escreva a equação do sistema, como se eu pegasse as duas e escrevesse uma só. Eu acho mais fácil. Esse caso aqui, ela é bem tranquila. Ele é um sistema bem tranquilo. Mas, assim, tem alguns sistemas que vai ter muitas incógnitas. Então, o que eu sempre falo para os meus alunos fazerem, que é muito mais fácil? Pega a primeira equaçãozinha, tração, que é igual a m, massa do A vezes aceleração, coloca a segunda equaçãozinha embaixo, força menos tração, que é igual a massa do B vezes aceleração. E o que eu vou fazer? Eu vou somar as duas. Vou somar mesmo. Aí vamos pensar o seguinte, tração mais com menos dá menos. Tração menos tração dá quanto? Dá zero. Foi embora nessa soma. Sobrou o que dessa parte? Ué, sobrou a força F, que vale quanto? 16. Que é igual massa do corpo A mais massa do corpo B, massa do corpo A mais massa do corpo B, vezes a minha aceleração. Tá? Não é 2A, porque são duas coisas. Fica como assim, MA mais MBA. Isolo o A. Então, fica A, MA mais MB. Tudo bem? Então, essa daqui vai ser a equaçãozinha geral para o sistema, né? De um modo geral. Aí, lá no item dele, fala assim, ó, mas, além disso, eu quero que você calcule para mim a aceleração. O que você vai fazer? Ué, força não é igual a massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes o A, a minha aceleração que eu quero encontrar? Esse A é o mesmo. Tanto para o bloquinho A como para o bloquinho B. Quanto que é a força que está atuando? 16. Olha aqui, ó, a força que ele está puxando o bloquinho. 16 newton. Que é igual, qual que é a massa do bloquinho A? 2 quilos. Mais, quanto que é a massinha do bloquinho B? 6 quilos. Vezes o meu A que eu quero encontrar. 2 mais 6 dá 8. Esse 8 está multiplicando, vai passar dividindo. 16 dividido por 8 dá 2. Então, a aceleração do sistema, tanto do bloquinho A como do bloquinho B, é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E lá no item F, o último item, ele fala assim, ó, mas eu quero que você determine para mim também a força de tração. Aí você fala assim, ué, mas qual que eu vou utilizar? Fica a seu critério. Você pode usar a primeira equação do corpo A ou a segunda do corpo B. Aí você fala assim, qual que você acha que vai ser mais simples? A primeira, porque é o quê? Tração é igual a massa do corpo A vezes a minha aceleração. Então, sempre... mas se eu quiser usar a segunda, você pode, vai dar mais trabalhozinho e mais números ali para você fazer. Mas tem que dar o mesmo valor. Por quê? Porque as duas trações têm o mesmo valor. Estão sendo aplicadas em corpos diferentes, mas possuem o mesmo valor. Então, tem que tração é igual a massa do corpo A vezes a minha aceleração. Qual que é a massinha do corpo A? 2 quilogramas. Vezes quanto que é a aceleração do corpinho A? 2 metros por segundo ao quadrado. 2 vezes 2, 4 newtons. Por isso que ele se movimenta. Qual que é a força F com que eu estou puxando o bloquinho B? 16 newton. Quanto que é a força de tração? Ué, eu fiz a conta. 4 newtons. Ou seja, a força que eu estou puxando é maior do que a força de tração que está no sentido oposto. Por isso que ele consegue se movimentar. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Muito difícil? Deu para entender? Tranquilo. Tranquilo mesmo? Extremamente fácil? Uhum. Uhum. Vamos fazer mais um, então? Aí você fala assim, nossa, mas eu preciso seguir todos esses passos. É que, na verdade, a apostila colocou para vocês fixarem melhor. Mas depois vocês já vão fazendo direto.
Lembra que é como se fosse, não é brincadeira, mas é como se fosse uma receitinha de bolo mesmo. Identifica as forças, escreva as equações, soma as equações, acha a aceleração. Não tem erro. É sempre da mesma maneira. Eu vou mostrar que é da mesma maneira. Então, esse era o exercício 2. Agora nós vamos fazer o exercício 3. Fala, meu Deus, não. Com polia, não. É tranquilo, é o mesmo princípio. Então, ele fala a mesma coisa. A figura abaixo representa o sistema de corpos, despreze o atrito e a resistência do ar. E considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Item A. Identifique na figura as forças que atuam em cada corpo. Não tem atrito? Tem força-peso? Tem. Então, eu tenho a força-peso do corpo A, peso do corpo B. Tem a normal? Tem. Mas a única força normal que atua é a força normal do corpo A. Renan, mas por que não atua a força normal no corpo B? Porque ele está pendurado ali, ó. Não tem superfície de apoio nele. Outra coisa, tem força de tração? Tem também. Então, eu vou colocar lá na apresentação, fica mais bonitinho, tá? Então, aqui são as forças, ó. Então, eu tenho a força peso para baixo. Como tem uma superfície de apoio, tem força normal para cima. O que é o peso? Massa vezes a gravidade. A massa desse bloquinho é 4 kg, a gravidade é 10. 4 vezes 10, 40 para baixo. 40 para baixo tem a superfície de apoio, então tem a força normal para cima e tem o mesmo valor, 40 newtons. 40 para cima, 40 para baixo. Se o psil cancelou, já era, abraço. Ele nem sobe e nem desce. Ele vai se movimentar apenas na horizontal. Outra coisa, tem um fio, ele passa por uma roldana aqui, mas eu tenho um fio ligando. Lembra? Sempre você faz um xizinho no meio da cordinha e apontando para esse xizinho, eu tenho duas forças de trações, né? Uma em cada bloquinho. Então, no bloquinho A eu tenho uma força de tração, no bloquinho B eu tenho uma outra força de tração. É a mesma corda, não tem nada no meio, as forças de trações são as mesmas. Além das forças de trações, eu tenho o que também? Renan, tem a força peso. O peso do bloquinho B está puxando ele para baixo. Peso não é massa vezes a gravidade? A massa é 1 kg, a gravidade é 10, 1 vezes 10 dá 10 newtons para baixo. Tudo bem? Aí você fala assim, igual o outro, vou cortar o peso do B com a tração. Pelo amor de Deus, não pode cortar. Tá? A gente cortou aqui porque estava numa superfície. Nesse caso, o peso e a tração, nós vamos analisar, mas eles não têm o mesmo valor. Tá bom? Tranquilinho? Então vamos lá. Primeira coisa, a força resultante é diferente de zero, tá? Vai sobrar uma força, tá? Nós vamos encontrar quanto que é esse valor. Primeira coisa, depois nós vamos escrever a equação, a segunda lei de Newton para cada bloquinho, para o bloquinho A, para o bloquinho B. Lembra lá, ó. Força resultante sobre o bloquinho A é a massa do A vezes a aceleração. Qual que é a única força que está atuando no bloquinho A? Ué, Renan, a força de tração tá puxando ele para ali, ó, para direita. Direita e esquerda é meio complicado. Está puxando para o lado direito. Ué, então é a única força. Tração aqui, ó, que é igual a massa do bloquinho A vezes a aceleração. Eles estão juntos, tanto o A como o B possuem a mesma aceleração. Bom, beleza. Vou escrever para o bloquinho B também. Força resultante do B é igual à massa do bloquinho B vezes a aceleração. Aí você vem aquela coisa. Gente, se ele está se movimentando, ele está se movimentando para baixo, tá? Não tem atrito, por isso que ele vai descer. Então, o que vai acontecer? Tudo que estiver se movimentando nesse sentido é positivo. Então, por exemplo, a força-peso, ela está puxando o bloquinho para baixo. No sentido do movimento, do deslocamento. Então, ela é positiva. A força de tração, não. Ela está atrapalhando o bloquinho B, porque ela quer arrastar o bloquinho A junto. Então, essa força de tração, ela está contra o sentido da orientação que nós adotamos. Então, o que vai acontecer com essa força de tração? Ela vai ser negativa. Então, fica o quê? Peso do bloquinho B menos a força de tração é igual à massa do bloquinho B vezes a aceleração. Então, eu escrevi a equação para o corpinho A e escrevi a equação para o corpinho B. E qual que é o segundo passo que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar as duas equaçõezinhas. Então, eu tenho tração igual a MA vezes a aceleração. Peso do B maior menos a tração menor, que é igual a massa do B vezes a aceleração. Estou somando as duas. Tração
menos tração, foi embora. Sobrou o que desse lado? O pezinho do corpinho B, que é igual a MA mais MB vezes a aceleração que eu quero encontrar. Você pode deixar desse jeito, tá bonitinho, tá lindinho, tá perfeitinho, ou você pode escrever. O que é o peso do B? É a massa do B vezes a gravidade. Nesse caso está pronto aqui, né? É só trocar por 10. Segunda parte, né? Que nós encontramos a relaçãozinha, a equaçãozinha do sistema. Mas ele não pediu mais só isso. Lá no item E, o que ele pede além disso? Ah, eu quero aceleração também, Renan. Então vamos lá, ó. Eu tenho que a massa do B vezes a gravidade nada mais é do que o peso do corpinho B. 1 vezes 10, né? Dá 10. Isso aqui já estava pronto no desenho. 10 newton. A massa do corpinho A, 4. A massa do corpinho B, 1. 4 mais 1, 5 quilos, vezes a aceleração que eu quero encontrar. Esse 5 ele está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido por 5, 2. Então, a minha aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos a aceleração. É 2 para o corpo A e é 2 metros por segundo ao quadrado para o corpo B. Estão ligados por uma corda. O tanto que um acelera é o tanto que o outro acelera também. E por último, ele pede a força de tração. Novamente, fica a seu critério. Porque assim, ó, lembra, ele está se movimentando por aqui não, por esse corpo não ter atrito, não tem uma força de resistência. Então, o que acontece? Eu tenho uma força de tração aqui, puxando ele. É como se eu não tivesse atrito e eu estou puxando o corpinho para a direita. Então, vamos pensar. Estou puxando, 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 puxando. Mas quem, na verdade, está movimentando tudo? O peso do corpinho B. E essa força é maior. Por isso que é o peso do corpo B menos a força de tração. Se por um acaso eu tivesse com uma mão puxando esse corpo para cima, aí seria o quê? A tração menos o peso. Você sempre vai ter que olhar para onde esse corpo está se movimentando. Se ele está se movimentando para baixo, nesse caso. O Renan, mas como que eu vou saber que ele está se movimentando para baixo? Por um único, exclusivo e lindo, maravilhoso detalhe. Qual que é esse detalhe? Ele falou que não tem atrito. Se não tem atrito, não tem o FAT oposto ao movimento. Ou seja, não tem nada que atrapalha. Só tem uma força puxando ele para baixo ali. Por isso que, nesse caso, o movimento é para baixo. Tranquilo? Nada, imagina. Aí, pessoal, ó, eu encontrei a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, e por último eu quero a força de tração. Você que determina, você que diz aí qual que você quer utilizar. Você quer utilizar a primeira ou a segunda? Você vai falar assim, eu gosto de coisas mais práticas. Eu vou usar a primeira. Ação igual a massa do corpo A, vezes a aceleração. A tração que eu quero encontrar, a massa do corpo A é 4 gramas, vezes a aceleração 52. 4 vezes 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8 1. Por isso ele desce. A força de tração é 8 para cima. A força de tração é 10 para baixo. A força de tração ele vai descer. Tranquilo, pessoal? Sim ou não? Muito fácil, extremamente fácil. Tranquilinho. E cai, pessoal. Isso cai muito. Sistema de forças é importante. Muito importante. Tipo, mais da conta. Mas muito mesmo. Tranquilo? Alguma dúvida? Resolução mais um. Tá rapidinho. Que é muito importante. Coloca uma na chamada, tá? Aqui, ó. Coloca uma na chamada. Ó, por último, depois do B1, aí você fala, nossa, agora não tem corda. Não tá pendurado. Tá um empurrando o outro. Sim. É a última situação que eu vou explicar hoje, tá? É a mesma coisa, não tem perigo, nada. É igualzinho. Como assim? Agora, próxima. Abaixo, por exemplo, forças e forças. Esse é uma mas esse vai fazer igual a as forças, a equação certa dele, a aceleração, enfim. Bom, o que nós temos, pessoal? Fala, Deus, calma. Tem que normal, tem que pular assim. Ela diz pular assim, 10 para baixo, porque eu tenho a massa. Tá, então eu consegui encontrar. Então, aqui no lugar aí. Ele está em contato com o corpo B. Então, ó, o corpo A, ele empurra o corpo B para frente, tá? Então, por que o corpo B se movimenta? Porque esse corpinho, esse bloquinho A, ele aplica uma força, que ele chamou de F', no corpo B. Eu chamei de FAB, a força que o corpo A exerce no corpo B. Mas lembra, terceira lei de Newton, para toda força de ação, sempre existe uma reação, só que o sentido é oposto. Se o corpo A está empurrando o corpo B, o que está acontecendo? O corpo B está empurrando, ele está atrapalhando o corpo A. Então, ó, você tem a força que o A empurra o B, mas você tem a força que o B empurra o A, ação e reação. Então, ó, vamos escrever as equaçõezinhas. Força resultante do corpo A é a massa do A vezes a aceleração. Eu estou aplicando, estou empurrando ele para a direita, então tudo que está se movimentando para a direita é positivo. Tudo que está se movimentando no sentido oposto, negativo. Então, eu tenho o quê? A força que eu estou aplicando, de 10 newton, a força F,
menos a força que o corpo B aplicou no corpo A. Está colado ali, ele está atrapalhando. Que é igual a massa do corpo A vezes a aceleração. Ué, mas por que o corpo B está se movimentando? Ele está se movimentando porque o corpo A aplica uma força no corpo B, tá? Essa força e essa força constituem um par de ação e reação. Tudo bem? Mesmo valor. Que é igual a massa do corpo B vezes a aceleração. Ou seja, o corpinho B só se movimenta, ele só vai para frente porque o A empurra ele. Só que a hora que o A empurra ele empurra o corpo A, tá? É ação e reação. Bom, vamos somar de novo também as duas equaçõezinhas. Coloquei a primeira. Do corpo A, F menos a força que o B exerce no A, que é igual a massa do A vezes a aceleração. Ah, mas e para o B? Força que o A empurra o B, que é a única força que atua sobre ele, é igual a massa do corpo B vezes a aceleração. Somei. Essas forças aqui constituem um par de ação e reação. Ou seja, tem o mesmo valor, vai dar zero. Sobrou a força F, a força que eu estou empurrando, que é igual a massa do A mais a massa do B, vezes a minha aceleração. Tudo bem? Quanto que vale essa força F? Ué, essa força F, ele falou, vale 10 newton. A massa do corpo A, 1 kg. A massa do corpo B, 4 kg, vezes a minha aceleração. 1 mais 4 dá 5, esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido por 5 dá 2. Então, a aceleração do sistema, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas então é o seguinte, ele quer a força que o A exerce no B, ou que o B exerce no A. Vamos pegar mais simplesinha, né? Vamos pegar assim embaixo do corpo B. A força que o corpo A exerce e empurra no corpo B é igual a massa do corpo B vezes a aceleração. Quanto que vale essa força? É a massa do corpo B, que vale quanto? 4 kg, vezes a aceleração do sistema, que vale 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, a força que o corpo A está empurrando, ela está aplicando no corpo B, vale 8. Ué, mas quanto que vale a força, a reação dela? Que é a força que o corpo B exerce no corpo A. Também vale 8. Se você substituir ali, você também vai encontrar o valor de 8 newtons. Então, é importante, sempre que você tem dois bloquinhos colados, o corpo A empurra o corpo B, então ele tem uma força de ação, só que para toda ação sempre existe uma reação. O corpo B empurra o corpo A. Então, constitui então um par de ação e de reação. Um está sendo aplicado no corpo B e o outro está sendo aplicado no corpo A. Tranquilo? Pessoal, ficou claro esses 3 exemplos? De boa? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Oh, tranquilo? Eu sei que é bastante... Tá. Oi? Tá dando, tá? Ah, sim, perfeito. Imagina. Pessoal, então foram 3 situações, assim, básicas, que eu tenho certeza que tá mais tranquilo para o quê? Ele colocar uma forcinha a mais. E agora, ele vai colocar um bloquinho a mais. Só que lembra, você pode olhar que todas as resoluções que nós fizemos, seguimos o mesmo passo. O que é o passo? Identificar as forças, escrever a segunda lei para cada bloquinho, para cada corpinho, somar as equações, encontrar a aceleração e, por último, encontrar a força, ou a força de contato, ou a força de tração, enfim. Tá? Então, sempre é o mesmo padrãozinho, não tem nenhum assim, nossa, muito diferente. Mas nas próximas aulas, vamos desenvolver mais exercícios. Tentem fazer, tem mais alguns exemplos, né? Na sequência ali, se eu não me engano, esse é o 4, né? O 5 e o 6 é importante, tente fazer. Aí na próxima aula a gente vai tentar resolver. Nós vamos resolver, né? E aí você vê onde você travou, né? Se você conseguiu, corrige. Mas não deixe de fazer, não. Tá tentando fazer o 5 e o 6. Agora ele coloca a força de atrito. A força de atrito ela é sempre oposta, ela é sempre contrária ao movimento. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Todo mundo colocou o nomezinho na chamada, nome na chamada, tá certinho, tá certinho. Tranquilinho? Então quem colocou, coloca. Pessoal, abração, tá? Uma ótima quarta-feira pra vocês, uma ótima semana. Se qualquer coisa nós estamos aí, não fica com vergonha, manda mensagem, tá? Tenta fazer o exercício 5 e 6. Qualquer dúvida, manda mensagem aí. Abração, uma ótima semana. Abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Abração. Tchau, tchau. Até mais.